Hoje nós estamos com um convidado muito querido, um amigo muito especial, que é o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele vem falando de um tema muito gostoso aqui com a gente. Ao final da palestra, ele estará autografando seus livros, né? E ele vai falar hoje, vai explanar um pouquinho mais do que está dentro do informativo da casa, né? Um outro conteúdo ainda. Então, nós vamos fazer uma prece, pensar em Jesus nesse momento. Acho que ele vai usar. Vai. Vai ligar já já de volta. Então, nós vamos fazer uma prece, nos preparando para esse momento, onde nós buscamos, através do conhecimento, através dos ensinamentos que Jesus sempre nos traz, através da mediunidade, através das informações espirituais, o conteúdo para que nós possamos cuidar do corpo, da mente e das emoções, não é? Jesus, querido mestre, amorável, benfeitor, que nos acolhe nesta tarde de hoje, neste porto seguro, que nos traz a serenidade aos nossos corações, que nos traz a bênção do conhecimento, de todos os exemplos que nos deixastes. Pedimos a Ti, pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora, nossa benfeitora, vossa companheira, Senhor, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo Paulo César Frutuoso nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Senhores e senhoras, mais uma vez o nosso agradecimento, a honra de nós estarmos aqui, atendendo o convite do SEJA, casa querida de todos nós. Eu acredito que todos aqui saibam qual é o grupo ao qual pertenço, o Lar de Frei Luís, em Jacarepaguá, ao qual eu estou comparecendo às reuniões há quase 40 anos e que pretendo continuar frequentando pela eternidade. Os senhores devem ter percebido, pelos convidados que comparecem a essa casa, que cada um segue mais ou menos um tipo de vertente, e com uma profundidade impressionante e uma clareza do que eles expõem, que fica assim compreensível para qualquer um de nós, independente do grau cultural ao qual nós pertençamos. Então, um fala mais sobre a parte filosófica, sobre a parte doutrinária, sobre a própria parte religiosa, que interpenetra também a doutrina kardecista espírita cristã. E qual é a vertente que praticamente sempre eu enveredo? A vertente científica. Porque foi isso que me atraiu para a reunião. Então, o que eu observo nas lides científicas às quais eu pertenço? Físicos, químicos, farmacêuticos, médicos. Eu acredito que tenham poucos médicos aqui. Acredito que tenham poucos médicos aqui. Por quê? Porque nós não acreditamos em milagres. Então, as religiões, de certa forma, elas apresentam alguns acontecimentos tidos como milagrosos. O próprio catolicismo coloca isso, e outras vertentes cristãs. Mas como é que o médico vai acreditar em milagre? Como é que o médico vai acreditar que alguém possa cuspir na terra, fazer um cataplasma com a terra, aplicar numa vista de um cego e ele voltar a enxergar?
Então, como é que alguém pode acreditar que alguém simplesmente com a presença possa curar alguém que apresente uma hemorragia retal, porque tem uma hemorroide assim, sangrante? Então, não dá, nós não conseguimos aceitar esse tipo de explicação, esse tipo de acontecimento dito como miraculoso. Eu continuo dentro desse quadro. Não consigo aceitar, porque para mim milagre não existe. O que aconteceu na minha vida, e que já coloquei em 3 livros, num 4º que já está na editora, e mais um 5º que já está aqui, que eu já comecei a escrever, mais o 1º capítulo, é que existem explicações científicas para tudo que as religiões pregam. Então, a única coisa que está faltando para salvar a humanidade, num período assim que nós estamos prestes a subir de degrau, passando de um planeta de prova e de expiações para um planeta de regeneração, é a comprovação científica de tudo aquilo que nós acreditamos. Eu precisei dessas comprovações. Por isso eu ingressei. Eu era um descrente, eu era um mal-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Aquele que não precisa ver para crer. Eu precisei ver para crer. E depois que os senhores devem perceber, isso tem me falado em outras apresentações que eu tenho feito. Ô, Paulo César, escuta aqui, você fala com uma convicção que parece que você viu tudo que você está escrevendo. Vi. É isso que é o problema, eu vi. Então eu tenho a convicção de quem viu, porque eu sou médium, sou vidente? Não. Através dos fenômenos que estão descritos exaustivamente no meu livro, dentro da compreensão que eu consegui alcançar dos fenômenos de materializações de espíritos, dos ensinamentos que eu consegui através dele, e fui embora. E é interessante como a gente percebe, né, que os colegas se aproximam de você, leram o livro, Face Oculta da Medicina, aí conseguem alcançar alguma convicção, se aproximam de você, mas falam de voz baixa. Ih, Paulo, eu gostei muito daquele pedaço do livro, mas não fala para ninguém, não. Eu gostei muito daquele pedaço do livro, aconteceu aquilo comigo. Você interpreta como se fosse uma interferência mediúnica, então eu sou médium também, mas não fala para ninguém, não. Nós estamos prestes a ver isso acabar. Nós precisamos dessas convicções raciocinadas, racionais. É isso que vai trazer a salvação da humanidade. Então, eu não vejo... E é isso que eu tento colocar dentro desses 2 livros. A Face Oculta na Medicina, primeira edição, a Face Oculta na Medicina, segunda edição, Espíritos Decaídos Materializados. O que está colocado nesse livro é a verdade do que estão descritos nos livros de André Luiz, a deformação do envoltório energético que todos nós possuímos, chamado perispírito, de acordo com as obras, com os pensamentos e com as palavras que nós utilizamos como encarnados. Fez alguém sofrer, destruiu indevidamente a natureza, aquilo vai ficar marcado no meu perispírito, é fatal, é matemático, só falta a ciência comprovar. Eu, pessoalmente, tive essas comprovações científicas. Então, eu procuro colocar dentro das minhas possibilidades isso tudo em livro e cheguei ao 3º, Reflexões espiritualistas e científicas de um médico. Observem que eu estou unindo espiritualistas e científicas de um médico. Coisas que me torturam há muito tempo. As complexidades irredutíveis. Vocês vão ver o que é complexidade irredutível. Já teve quase 2 anos atrás, eu devo ter tocado nesse assunto aqui. A universal conspiração pela vida. A evolução programada. Tudo atribuído ao acaso pelas lides científicas. O mistério da morfogênese, a continuidade da vida após a morte, razões para as doenças e as catástrofes naturais, e outras. Isso tudo é muito fácil, eu não vou pensar nisso. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha profissão, eu tenho que me manter atualizado, eu não vou ingressar por essa parte espiritualista que vai me tomar um tempo danado, e eu não posso ingressar nessa parte espiritualista. Eu tenho que cuidar da minha parte materialista. Muito bem. Isso não aconteceu comigo. Aí eu fui torturado a vida inteira, porque eu não encontrava resposta nas religiões, nem encontrava resposta na ciência. As religiões só me levam até a morte. Dali para frente não me dizem mais nada. Eu não, vou continuar vivendo? Vou. Quem é que vai me sustentar? Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou trabalhar? Eu vou precisar de roupa? A criança vai continuar crescendo? Idoso vai rejuvenescer? Os paralíticos vão voltar a andar? O cego vai voltar a enxergar?
Não tem essas informações. Elas nos dizem o que como nós devemos nos conduzir aqui. Muito bem. E depois? Aí você vai na ciência, tudo é o acaso. Onde é que eu encontrei as respostas para minhas angústias? E aí eu procurei colocar nesse livro. Quando eu uni as duas vertentes, religiões e ciências. Aí encontrei lampejos do que nos aguarda aí na subida do planeta de provas e expiações para de regeneração. E através de quê que eu tenho essas certezas? Dos fenômenos mediúnicos, principalmente relacionados com as materializações de espíritos. Muito bem. Aqui o que é uma complexidade redutível? Que está acontecendo em nossos corpos de maneira incalculável. Nos nossos corpos, no nosso mundo, no nosso universo. Eu sempre utilizo esse desenho aqui de um cartunista americano, alguns já devem ter conhecido, um gênio, né? Rube Goldberg. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos, que eram muito pesados. Ele faz um contribuinte sentar numa almofada. Na hora que um contribuinte senta na almofada, dispara um jato de ar que empurra uma bola de gás na direção de uma vela, a bola explode, espanta um cachorro que está amarrado numa gangorra, onde tem uma bola de boliche que cai em cima de outra gangorra, lança os impostos ao ar, que se chocam com o chuveiro, na haste oposta onde está um regador, que despeja água numa folha de uma planta, onde está montado uma mão mecânica que bate a carteira do contribuinte. Isso é que nós chamamos em ciência complexidade irredutível, porque você não pode tocar em nenhum detalhe deste desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Muito bem, isso é uma complexidade irredutível, não posso reduzir nada. Muito bem, nós temos aqui o gênio do Rube Goldberg, ali com 10 ou 12 etapas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, outrossim, e vai por aí afora, está acontecendo nesse momento centenas ou milhares de complexidades irredutíveis no meu corpo, no corpo de todos que estão aqui. Os senhores estão me vendo porque um fóton está batendo na sua retina, depois de ter refletido na superfície do meu corpo, e na hora que a sua retina é alcançada por esse fóton, é descarregada uma reação química, uma cascata de reações químicas que culminam com a formação de uma imagem no cérebro, da onde eu não posso tocar em um elétron, em uma partícula subatômica, porque senão a imagem não vai se formar. Isso é uma complexidade irredutível formada por milhares de etapas. E eu não paro por aí. Aí eu vou na digestão, na coagulação sanguínea, na embriogênese, na resposta anafilática, e não para. Aqui eu tenho o gênio do Goldberg. Quem é que está por trás de todas essas outras complexidades irredutíveis que estão me mantendo vivo? Quer ir para o espaço? Vai. Muito bem. Por que nós só temos 21% de oxigênio na nossa atmosfera? Por que não é 22%? Por que não é 20%? Por que eu sou composto por 20 aminoácidos? Por que não é 19%? Por que não é 21%? Por que a distância entre a Terra e o céu é a que é? Se fosse mais, o Sol, se fosse mais próximo, os oceanos evaporariam, não podia ter vida. Se fosse mais longe, os oceanos congelariam, não podia ter vida. Tudo isso é exato. Isso tudo obedece o quê? Leis físicas e matemáticas. Se são leis e físicas e matemáticas, alguém fez essas leis. Alguém programou tudo isso. Dá para compreender? Não. Por enquanto, você só diz o seguinte, olha, existe um Deus. Tudo bem. O que é Deus? Dá para compreender? Um ser que cria um universo, uma ova. Cria uma infinidade de universos, que é o que a ciência está me dizendo, que se interpenetram pelos outros, como se fossem estações de rádio. Eu posso ouvir aqui o Globo, a Rádio Globo, porque eu estou com o rádio concentrado ou sintonizado na Rádio Globo. O que a ciência está nos dizendo? Que o rádio somos nós. As estações de rádio são os múltiplos universos que se interpenetram um pelo outro. Eu estou sintonizado com esse universo. Então, muito bem, se eu sou o rádio e esse universo é a estação, mas todas as estações do mundo estão nessa sala. O meu rádio só está sintonizado com a Rádio Globo porque está sintonizado. Eu estou sintonizado com esse universo. Quer dizer, dá uma explicação vaga, mas já dá para tu entender alguma coisa, que nem eles mesmos conseguem entender. E eu estava comentando com a Iraci que uma das grandes torturas dos cientistas
Chega a ser um pouquinho engraçado para quem tem a certeza espiritualista. Eles se dedicam a um determinado estudo durante décadas. E vem a solução ao fundo. Mas estão percebendo que não alcançarão a solução para aquele estudo porque eles desencarnarão antes. Se eles só acreditam que a vida começa quando o espermatozoide se uniu com o óvulo e acaba com a morte, percebam a tortura de um cientista. Ele não vai concluir o trabalho dele, ele nunca mais vai saber o que deu, onde vai parar toda aquela obra. Imagine se ele tivesse as certezas que nós temos, de que a vida é eterna, que eu estou aqui temporariamente, que depois eu vou voltar. Então ele vai saber que caso ele não consiga concluir nessa encarnação o seu trabalho, alguém vai concluir. Ou então ele vai voltar na próxima e vai concluir o seu próprio trabalho. Então é muito interessante nós percebermos a angústia deles em vendo o tempo passar e eles não concluírem, acharem que o seu trabalho ficará inconcluso. Pelo contrário, são peças de um quebra-cabeça. Muitas das invenções, e é o assunto do meu quarto livro, elas acontecem simultaneamente em várias partes do mundo e se complementam. Todos esses cientistas, mesmo sem saber, são médiums. Estão preparados para, num determinado momento de suas vidas profissionais, alcançar algum tipo de revelação. E para isso vieram preparados para isso. Muito bem, 13 bilhões e 700 milhões de anos. O que explodiu? Por que explodiu? O que existia antes de explodir? Observem a tortura deles. Eles sabem que alguma coisa explodiu, mas não sabem o que existia antes, nem por que explodiu, e como é que uma explosão pode conduzir a tantos fenômenos assim, absolutamente perfeitos. Só vou dar um exemplo, como, por exemplo, o fenômeno vida. Como é que pode uma explosão, há 13 bilhões e 700 milhões de anos, concluir pela existência de vida? Então, eles vão vendo que, à medida que o universo foi esfriando, se pudesse apagar um pouquinho aqui, seria até visto um pouquinho melhor, se pudesse apagar, se puder. E aí, à medida que que foi esfriando, foram começando a surgir os nossos elementos que estão compondo os nossos organismos. Isso está acontecendo agora lá fora. Cara, como é que tu pode compreender que grandes explosões, tremendas explosões, incalculáveis explosões, deem surgimento a elementos que caminham na nossa direção e venham a substituir os mesmos elementos que nós já possuímos? E a nossa consciência permanece inalterada? Então, o que é a consciência? O que é o pensamento? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha. Eu sempre utilizo essa sátira quando estou perante os meus alunos de medicina e falo uma coisa óbvia, que a vida não está no meu corpo, está em algo que está transmitindo ao meu corpo. Minha mão fecha, fechou. Porque foi desencadeado um neurotransmissor, esse neurotransmissor atravessou um nervo, chegou na extremidade, houve uma inversão ali de eletrólitos, sódio, potássio, etc. Houve uma contração e a minha mão se fechou. Mas eu estou pensando, eu estou imaginando na minha mão fechada, e ela está aberta. Então, existe alguma coisa entre o pensamento e o desencadear do primeiro neurotransmissor. Claro que está. Então, qual é a resposta que nós já alcançamos? Espírito, alma, ser ultrafísico, superfísico, tudo é a mesma coisa para mim. Pode dar o nome que quiser, o resultado é o mesmo. Nós somos componentes energéticos vitais e mortais. Nada do que nós aprendemos que seja para a nossa evolução está perdido. Nada do que eu estudei ao longo de uma vida de médico de 41 anos, mais os 6 anos de faculdade, 47, está perdido. Eu não me lembro de quase nada, porque o meu cérebro físico não me permite. Eu não me lembro nem o que eu almocei anteontem. Mas nada está perdido, e é isso que vai trazendo o nosso aperfeiçoamento gradual. E à medida que nós fomos evoluindo de acordo com a nossa vontade, nós vamos evoluir mais rápido ou mais lento. Mas nós vamos nos sentir imensamente felizes. Os espíritos são muito claros. Não dá para nós descrevermos em linguagem humana, morta ou viva, a felicidade que os aguarda. Não há como, vocês não vão entender. Muito bem. E essa felicidade vai estar baseada em quê? A felicidade que vocês sentirão com o conhecimento que vocês vão adquirir em poder cada vez melhor colaborar com Deus
no equilíbrio dos seus universos. Muito bem. E como é que eu posso colaborar com o equilíbrio dos meus universos, dos universos criados por Deus? Você vai colaborar com a felicidade do seu próximo e com a felicidade da natureza que envolve o teu planeta. E você não adianta você insistir. As nossas palavras você não vai entender. Se eu tivesse algum idioma na Terra que fizesse você compreender a felicidade que o aguarda, eu te diria, mas você não vai entender. Muito bem. Então, por enquanto, eu tenho que aguardar. Olha aí. Está aí uma supernova. Explodiu, isso tudo vai chegar até a mim. Como? Quem é que está comandando isso tudo? O acaso? Muito bem. E chega até a origem da vida. Os primeiros seres vivos teriam surgido na Terra, chamados coacervados, há 3,5 bilhões de anos, a partir da evolução lenta e gradativa de compostos químicos presentes no nosso planeta. Teoria de Oparin, 1920, vigente até hoje. Observem que nas teorias que levam ao fenômeno vida, o acaso está sempre presente. Tudo isso é obra do acaso. Muito bem. O acaso é que formou os aminoácidos, as purinas, as pirimidinas, o ARN, o ADN. O ADN é formado por acaso. Um dia desse eu estava estudando a vida dos descobridores do ADN. Um deles sonhou com uma escada torcida. Sonhou. Nesse meu livro, não vou falar tudo, senão ele vai comprar o livro. Eu não sei se eu já toquei aqui, o descobridor da tabela periódica dos elementos, Mendeleev. Se descobria na época dele, no mundo inteiro, ele era russo, um elemento por dia. E todo mundo procurando desesperadamente uma tabela que equacionasse todos aqueles elementos, incluindo aqueles que serão descobertos em todo o universo. Ninguém chegava à conclusão. O camarada resolveu o problema. Muito bem. Num laboratório na casa dele, estuda, trabalha 3 dias e 3 noites sem parar. Não aguenta e desmaia ou adormece de cansaço, sem chegar à conclusão da tabela periódica que ele tanto procurava. Quando ele está adormecido, ele vê em sonho a tabela pronta. Acorda e transfere para o papel. Da onde eu lhes digo que todas as soluções dos nossos problemas que nós conhecemos, econômicos, sociais, científicos, médicos, e vai por aí afora, tudo, estará na mente de médiuns que reencarnarão preparados para, num determinado momento de suas vidas, ter essa revelação revelada de forma mediúnica. Para isso virão preparados. Então, quem é que os está preparando? Comunidade de espíritos altamente evoluídos. Nós não estamos sozinhos no universo. O paradoxo de Fermi, se ele soubesse que nós sabemos, não existiria paradoxo. Se não existem múltiplas civilizações no universo muito mais evoluídas do que nós, por que o silêncio? Por que vocês só comunicam conosco? É muito interessante. Interpretação científica. Está no meu 4º livro. Essas civilizações estão tão avançadas, milênios na nossa frente, que não nos dão importância, nos consideram como formigas. Quer dizer, você vai parar no formigueiro, vai tentar ensinar alguma fórmula matemática à formiga? Essa é a interpretação materialista. Muito bem. Está escrito em livro de ciência, está descrito. Eu leio 10, 20 livros por ano, a maioria ligados à ciência. Eu tento procurar, dentro da linhagem da ciência, as explicações das verdades que eu já alcancei. E fico, muito bem, qual é a interpretação espiritualista para o paradoxo de Fermi? Eles estão aqui à nossa volta, eles estão influenciando a nossa evolução, eles estão nos acompanhando, só que eles não estão em condições ainda de se aproximarem. O que nós pediríamos dessas civilizações ultra-avançadas se por acaso eles aterrissassem na Coreia do Norte? O que a Coreia do Norte ia pedir a eles? Quais são os seus instrumentos bélicos que vocês possuem? O que aconteceria se eles aterrissassem na China, nos próprios países ocidentais? Então, nós ainda não alcançamos o nosso patamar de materialidade para recebermos esses visitantes. Eles estão aqui aguardando a nossa evolução, e essa evolução está acelerada. A evolução científica da humanidade,
no século XIX, principalmente no século XX, continuando pelo século XXI, é mais acelerada do que todos os outros 160 mil anos de existência do Homo sapiens. Então, nós estamos ingressando. A nossa qualidade de vida é muito melhor do que na Idade Média. Mas ainda lidamos com tremendos problemas. Tremendos problemas. E eu, pessoalmente, só vejo solução para esses problemas dentro da filosofia espírita kardecista cristã, comprovada cientificamente. Muito bem. O acaso da vida. Os biólogos foram levados a calcular que a probabilidade de que 1 milhar de enzimas diferentes se aproximem de um modo ordenado para constituir uma célula viva ao longo de uma evolução de muitos bilhões de anos é da ordem de 10 elevado a 1000 contra 1. Então, a probabilidade de tudo aquilo ter acontecido ao acaso para formar uma célula é de 10 elevado a 1000 para 1, o que equivale a dizer que a chance é nula. Muito bem. Para que a agregação de nucleotídeos conduzisse, por acaso, a elaboração de uma molécula de ARN utilizável, teria sido preciso que a natureza multiplicasse as apalpadelas casuais, as tentativas durante pelo menos 10 elevado a 15 anos, ou seja, durante 100 mil vezes mais tempo do que a idade total do nosso universo. Esse é o acaso. Muito bem. E aí a gente chega em outras casualidades. O grande Darwin, não é, todo respeito a ele, todos os seres vivos descendem de um único ancestral. Todas as espécies evoluem e os indivíduos componentes de uma mesma espécie diferem entre si. Na luta pela existência, os mais bem adaptados ao meio deixam um maior número de descendentes, o que caracteriza uma seleção natural. Essa teoria darwinista, ela foi aperfeiçoada com a descoberta, o trabalho de Mendel, então passou a ser a teoria neodarwinista da evolução das espécies. Então, as mutações é que levam a nossa constituição mais bem sucedida do que outra. Se nós tivéssemos, em vez do aquecimento global, o planeta Terra envolto numa nova era do gelo, se ocorresse em mim uma mutação e transformasse a minha pele mais grossa, eu seria mais resistente ao frio e transmitiria a minha descendência a essa mutação que todos os meus descendentes e os deles também teriam a pele mais grossa. Aquele que não tivesse a pele grossa vai morrer. Então, só a minha geração, com essa mutação, sobreviveria. Muito bem. O que eles estão nos dizendo? Que essa mutação é casual. 3 bilhões de unidades no ADN. Essa mutação aconteceria em 1 ou 2, no meio de 3 bilhões de unidades de uma molécula de ADN. Muito bem, então é nisso que estava evoluindo, nisso que estava baseado a evolução. E vejam, tudo isso é tirado de livro de ciência, tudo isso é tirado de livros científicos. A ideia crucial da biologia moderna é que a evolução resulta do processo de mutação aleatória, casual, combinado ao processo determinístico da seleção natural. Então, tudo isso é aleatório. Muito bem. Isso tudo é aleatório. Então, eu vou pegar um espermatozoide meu, que tem um rabinho que bate 23 vezes por segundo, não é? E vou resolver estudar, para ver como é que ele se movimenta para alcançar o óvulo. Quando os cientistas pegaram o espermatozoide e dissecaram, estudaram, através da biologia molecular que está dominando a medicina, que está dominando a ciência da vida hoje, perceberam o quê? Perceberam o quê? Esse rabo do espermatozoide era, na realidade, um verdadeiro motor, em que as peças iam se encaixando uma a uma, até que criasse o movimento dessa cauda que conduz o espermatozoide na direção de um óvulo. Volto a perguntar aos que estão me honrando com a presença nessa tarde. Todas essas peças seriam obra do acaso? Como é que nós podemos, no estágio atual que nós nos encontramos, atribuir tudo o que está acontecendo, culminando com o fenômeno vida ao acaso? Nós somos obrigados a acreditar num poder
super-humano por trás disso tudo? Não dá. Eu tento transmitir isso aos meus alunos e estou absolutamente feliz em vê-los organizando simpósios, seminários, em que querem que eu fale sobre medicina e espiritualidade, que fale sobre cirurgias hiperfísicas com as quais eu convivi e estudei durante 40 anos, em que me foi mostrado o que será a medicina do futuro, em que os médicos serão médiuns, em que o ADN das suas células será escrutinado por profundos estudiosos e verão aqueles que apresentarão o componente mediúnico incrustado no seu ADN, ainda chamado lixo por alguns, que não existe ADN lixo, e serão desenvolvidos, apresentarão o desenvolvimento de sentidos insondáveis, inimagináveis para a ciência moderna, com a capacidade de ver o interior dos corpos, como me foi dito pelo próprio Frederic, eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Eu vejo as células, porque eu vejo as células cancerosas vibrarem diferentemente das células sãs. Como é que eu posso, assim, deixar de acreditar? Como é que eu vou voltar? Do ponto em que eu cheguei, vendo isso acontecer e conversando com médicos materializados ao longo de 40 anos, como é que agora eu vou voltar para trás? Como é que eu vou deixar de acreditar? Eu confesso aos senhores que, olha, o Paulo César, vem cá. Se tu não deixar de acreditar, eu vou te jogar numa arena cheia de leões. Eu não sei se eu vou ter coragem de me atirar numa arena cheia de leões, mas provavelmente foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos. Como é que alguém se joga, se deixa levar e lançar em arena cheia de leões famintos? Simplesmente, olha, você tem que desacreditar do cristianismo, você tem que negar o cristianismo. Eles não negavam, eles se atiravam. De onde vinha tanta fé? Eu, de certa forma, começo a compreender, depois de ter convivido durante 40 anos com a materialização de espíritos, é claro que isso acontecia com eles, fenômenos físicos. Os próprios discípulos de Jesus eram tremendos médiuns, médiuns de efeitos físicos. Ele era o maior médium que já veio à Terra. O que ele cuspiu na areia e confeccionou o tal ectoplasma que aplicou na vista do cego, não era saliva, era ectoplasma. Porque o ectoplasma, no médio de efeito físico em transe, sai principalmente pelos orifícios naturais do corpo, principalmente pela boca. Isso foi fotografado por vários estudiosos e sábios do passado. Então, nós estamos diante de grandes transformações que estão a nossa... E nós somos os mais responsáveis pelo o que vai acontecer na Terra. Nós não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. E os senhores estão tendo aqui um exemplo que eu tento transmitir, não somente às lides espíritas, não somente às plateias espiritualizadas, mas todas as plateias onde me apresento, aqui no exterior. Para minha surpresa, graças a esses livros, que eu sou convidado para fazer essas apresentações, e eles acham que eu me expresso de maneira convincente, porque eu me expresso de maneira convincente porque eu estou falando aquilo que eu vi, não aquilo que eu li, não aquilo que alguém me disse, mesmo mediunizado. Eu vi, eu contemplei, eu estudei, eu pesquisei. Muito bem. Então é por isso que nós vacinamos os nossos filhos contra tudo. Por quê? A ciência que demonstrou a existência de micro-organismos causadores das doenças, paralisia infantil, sarampo, catapora, vai por aí afora. O que eu vejo aqui, a solução para a humanidade, está na comprovação científica de todas essas verdades que nós sabemos. Olha aqui um exemplo. Uma das maiores paleontólogas da atualidade, doutora Anne d'Ambricourt Malassez. Passo eu pela sala de casa, a televisão está ligada. Não tem ninguém na sala, televisão ligada. Aí está passando um documentário sobre essa senhora. Eu passo direto, nem olho, vou-me embora. No dia seguinte, eu passo pela mesma sala, a televisão está ligada. O mesmo documentário está passando, mais ou menos na metade. Aí eu já vou mais devagar perante a televisão. Espera um pouquinho. Vocês não vão acreditar no que eu vou lhes contar. Passo no terceiro dia, a televisão está ligada e o documentário está passando de novo. Cara, alguém está querendo me alertar para alguma coisa, deixa eu ver isso melhor. Aí vi o documentário, entrei em contato, não sei mais com quem, e pedi o filme, o documentário inteiro, com todas as referências bibliográficas, que é assim que eu trabalho. Na hora que eu vou realizar algum procedimento cirúrgico, eu vou estudar quem estudou aquilo, quem desenvolveu aquela técnica,
quais são os melhoramentos que outros cientistas usaram, que outros cirurgiões, e vou por aí afora, não tem como eu parar de estudar, eu tenho que me aperfeiçoar. Cara, essa mulher andou durante 10 anos correndo o mundo, estudando pré-humanos, fósseis pré-humanos. A intenção dela era estudar o maxilar. É o único osso móvel, o único osso que se movimenta no nosso crânio. Ela tinha que pegar os fósseis e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou de cabeça para baixo, ela percebeu uma alteração em outro osso, chamado esfenoide, o mais complexo osso do nosso organismo, do nosso corpo. Muito bem. O que ela percebeu nesse osso? Que, através das eras, o esfenoide sofria inclinações. E quantas inclinações aconteciam, a calota craniana dos pré-humanos se dilatava e, com eles também, a massa encefálica. E nós nos tornávamos mais inteligentes e mais eretos, o que jogou por água abaixo a teoria das savanas, que nós andamos de pé, de tanto nos erguermos sobre a relva das savanas, procurando o predador que vinha na nossa direção ou a caça que nós precisávamos para a nossa sobrevivência. A Dambricourt-Malassez percebeu 5 inclinações. Há 60 milhões de anos, o nosso esfenoide era absolutamente horizontal, como aquele lá da ilha de Madagascar, né? Daqui a pouco eu me lembro o nome dele, não dá para guardar tudo. Há 40 milhões de anos, ela percebeu a primeira inclinação. Surgiram os símios. Há 20 milhões de anos, ela percebeu a segunda inclinação. Surgiram os grandes macacos. Há 6 milhões de anos, ela percebeu a terceira inclinação. E surgiu um gênero chamado Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos, surgiu o gênero Homo, na quarta inclinação. E há 160 mil anos atrás, a quinta inclinação, e surgimos nós, o Homo sapiens. Muito bem. O mais impressionante que ela detectou foi que, quando essa inclinação acontecia em todas as partes do mundo onde estavam os pré-humanos, ao mesmo tempo, à mesma época. Na Oceania, na Ásia, na África, talvez nas Américas. Como é possível? Como é possível? Isso é uma mutação. Aconteceu mutação e inclinou o esfenoide. Que essa mutação aconteça num seio de 3 bilhões de unidades, no mesmo local, ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, acometendo indivíduos separados por distâncias continentais. Isso é obra do acaso? Ou, mais uma vez, está demonstrado que nós estamos diante de um tremendo planejamento para a nossa espécie? Muito bem. Aqui está o esfenoide. Pergunta a ciência. Aí essa pergunta sempre é feita. Quando eu falo em leads não espiritualistas. Pô, vem cá, Paulo César, tudo bem, está muito claro isso tudo que você está apresentando. Então tem um planejamento ultra sábio, infinitamente inteligente, justo e bom. É isso que você chama de Deus? É infinitamente justo, bom, onipotente, onipresente. Então, se existe um planejamento inteligente para o universo e a vida, por que ocorrem as catástrofes ambientais e por que adoecemos? Muito bem, nós estamos detectando tumores malignos acontecendo em embriões. Nem nasceu. Frederic, você pode me ajudar? Todo mundo deve conhecer quem é Frederic von Stein, cirurgião do exército alemão, que durante 60 anos até hoje está lá no Frei Luís, e nós tínhamos milhares, vou repetir, milhares de reuniões de materializações de espíritos. Era o espírito de um médico que mais se materializava e atendia os enfermos que nós levávamos às nossas reuniões. Ao longo de 40 anos, dá para você ter alguns diálogos com esse médico
desencarnado, materializado, na presença de um médium de efeito físico, doador de uma energia chamada ectoplasmática, e que permite, durante alguns momentos, a materialização de um espírito. Materializado, todos os que estão aqui o veriam. Materializado, se ele falasse alguma coisa, todos os que estão aqui ouviriam, não somente os médios videntes. Se ele exalasse alguma dor, todos que estão aqui perceberiam. Está materializado. Fenômenos raros, raríssimos, mas explodiu na minha frente. O que eu vou fazer? Eu vou virar as costas e vou embora? Não. Vou estudar, vou pesquisar, vou saber como é que isso pode acontecer, quais são as explicações científicas para esses fenômenos. Ô, Frederic, então, como é que Deus deixa acontecer um tumor maligno numa criança que nem nasceu? Entendo os tumores como aspiradores do espírito, das impurezas do espírito, e tudo se esclarecerá. Impurezas do espírito, mas a criança nem nasceu. Só tem uma explicação. Nós é que colocamos essas impurezas pelo que falamos, pelo que fizemos e até pelo que pensamos em vidas passadas. Aí está a razão para todas as doenças que nos acometem, principalmente as genéticas, todas. Esse é o planeta que nós vivemos. Para todo lado que você se volta, tu vê sofrimento. Cheguei lá em Portugal, uma coluna de fugitivos da Síria, rodeados por guardas a cavalo. Eu vi aquela coluna que não tinha fim, milhares de fugitivos. Perguntei para um colega dentista libanês, que está em Portugal há muitos anos, como é que você explica isso? Cara, esse trajeto que eles estão fazendo é o mesmo trajeto que foram feitos pelas civilizações perseguidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles estão fugindo na direção da Alemanha, principalmente. O mesmo trajeto que foi feito em sentido contrário. Nós estamos diante de um tremendo karma coletivo. Um tremendo karma coletivo. Então, ou você não acredita em Deus, é melhor não acreditar em Deus. Não existe, tudo é uma fatalidade. Comigo não aconteceu isso, não deu. Muito bem, aí acabou. Aqui estão as principais fontes, vertentes de estudo para que você possa acreditar em alguma coisa além da morte. Ciência, experiências quase-morte, terapias de vidas passadas, fenômenos psíquicos, sensitivos ou mediúnicos, aí vem um atrás do outro. Vem um atrás do outro. Todos esses fenômenos que estão descritos aqui, eu testemunhei. Xenoglossia, a entidade materializada falando inglês fluente, com uma outra entidade se manifestando através da voz direta, em inglês fluente, com um médium que mal fala português. Então não dá. Psicofonia, psicografia, clarividência, xenoglossia, fenômenos físicos, materializações. Eu cheguei, bom, não dá, eu vou botar isso num livro, seja o que Deus quiser. E explodiu. Mais de 30 mil vendidos, cada vez se procura mais, foi traduzido para o espanhol, seja o que Deus quiser. Todos os direitos, graças a Deus, doados para o lar de Frei Luís. Então eu me sinto como uma pedra de um quebra-cabeça, uma pedra de um quebra-cabeça, como eu acredito que sejam todos nós. Porque não estamos na família que estamos por acaso, não somos filhos de quem somos por acaso, e não temos os filhos que temos por acaso. Nem os companheiros, nem as companheiras por acaso. Muito bem. Para onde é que eu vou? A ciência está me dizendo. Universos paralelos. Ciência, a religião chama plano espiritual, plano astral, plano celestial. Tudo a mesma coisa. A ciência está chamando de mundos ou universos paralelos. Formados por antimatéria, que os espíritos estão dizendo que é um dos componentes do nosso perispírito. Percebe como as religiões estão se aproximando das ciências? Aqui está a solução para todos os nossos problemas. Cara, eu sou palestino, posso nascer judeu. Eu sou judeu, posso nascer palestino. Eu sou mulher, eu posso nascer homem. Vai falar isso num país islâmico para tu ver o que acontece. Muito bem. E essas aqui são as reflexões e as minhas conclusões pessoais. A alta complexidade do universo e da própria vida sugere uma criação primordial inteligente. O acaso, para mim, não existe. A criação e a evolução dos seres viventes podem estar ocorrendo não por força do acaso, mas sob a vigilância de um plano diretor, ainda incompreensível pela nossa ciência. São cada vez mais fortes as evidências da continuidade da vida após a morte. Uma atmosfera psíquica
a soma dos nossos pensamentos está formando uma atmosfera psíquica. Se eu tivesse com meu pai aqui, a próxima vez eu vou trazer. Tremendo vidente. Ele não estaria vendo as paredes. A multidão de espíritos que está aqui nos acompanhando é incalculável. Mas ele veria uma coisa mais importante. Médicos percorrendo essas fileiras aqui e aproveitando a elevação da cúpula mental que nós formamos e nos cuidando de doenças que nós nem sabemos que possuímos, evitando que elas se manifestem em doenças mais graves no futuro. Vejam a importância de nós estarmos aqui no sábado de tarde. Vejam a importância de existência de templos ou de casas espiritualistas sérias como essa. Os males físicos de toda espécie devem estar relacionados precisamente com erros voluntários cometidos em vidas passadas. Claro! E aqui vou mais. Por que está cadê o tsunami? Cadê a razão do tsunami, dos terremotos, das enchentes, dos vendavais? A atmosfera psíquica do planeta. Um planeta em que você tem os dois maiores comércios de armas e de drogas, onde mais de 100 milhões de abortos criminosos são praticados por ano. Que você tem, a cada momento, uma guerra em algum ponto do planeta. Todos nós sabemos qual é a qualidade da nossa humanidade. Todos nós sabemos disso. Estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Num determinado momento vai desabar e há necessidade, então, de uma tempestade psíquica aliviadora, purificadora. Observe quando acontecem essas grandes tragédias, como há um movimento de todo o planeta para ajudar aquelas populações que estão sofrendo. Inteligências crísticas, está aqui as inteligências crísticas, tudo isso aqui foi tirado dos livros de André Luiz. Como é que ele designa esses comandados pelo Cristo planetário da Terra, Jesus? Arquitetos siderais, divinos escultores, mensageiros do invisível, engenheiros da criação, intérpretes da divindade, Cristos planetários. São eles que estão cuidando de todas as civilizações, de toda a vida que existe no universo. Não sou eu. Nós estamos sob a orientação psíquica deles. Inclusive, podem ser alienígenas que estão em volta de nós, interferindo na nossa evolução também, como humano. E, atenção, pode interferir também negativamente. Podem interferir também negativamente. Foi o que aconteceu com a Alemanha nazista. Conclusão. Somos um depósito infinito de informações que iremos acumulando ao longo da eternidade. Somos eternos. Não tenhamos mais pressa. Eu não tenho mais pressa para entender tudo que eu era torturado. Eu tenho a eternidade pela frente. Então, não vai me faltar tempo para me aprender tudo que eu quero. E aqui, Iraci, a última imagem. É o nome do meu quarto ou quinto? Quarto. Alienígenas ao médio. Passo eu novamente. Estou vendo um documentário. Frederic, vem cá, Frederic. Materializado, atuando num paciente. Cara, você trabalha materializado. Materializado. Não com essa extroversão que eu estou usando aqui, que eu estou no meio da minha família. Vocês são minha família. Então eu falo com extroversão. Mas diante de um espírito médico materializado, não. Com todo o respeito, não é? Com toda a seriedade. Frederic, você está atuando superficialmente no abdômen desse paciente. Eu, quando opero um pâncreas, eu vou lá no fundo. Um estômago. Ou eu entro com o abdômen aberto, ou entro com microcâmeras de televisão. Mas eu vou lá no fundo. Eu só vejo, por que você está atuando na superfície? Com sangramento. Por que você deixa sangrar, Frederic? Para que aumente a fé do doente e atua. Então, por que você atua só na superfície? Sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por trás do órgão e elevá-lo até a superfície. Então, eu não preciso mergulhar dentro do abdômen como você faz. Suspendeu o órgão. A energia ectoplasmática é tremenda. Vou pegar 60 gramas do corpo da Iraci. 60 gramas. Tenho energia nessas 60 gramas, segure-se na cadeira para não cair, para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. O corpo todo da Iraci, segure-se novamente para não cair.
140 mil bombas atômicas de energia estão aqui, em todos os átomos componentes do corpo dela. Se ela soubesse como conduzir essa energia com a força mental, ela acalmaria o mar em volta dela. Ela acalmaria o vento em volta dela, pelo menos por onde ela estivesse. Perceberam? É por isso que nós não podemos utilizar essa energia. Não dá, nós não temos condições morais, não estamos preparados. Se alguém nos esbofetear, nós vamos dirigir 140 mil bombas contra ele, com a nossa força mental. O que um terrorista não faria se ele soubesse comandar essa energia existente dentro de cada corpo humano? Estão percebendo? Isso está sendo começado a revelar à nossa frente. A nossa responsabilidade é imensa. É possível, sim, uma médium russa, leiam o livro, se encontrarem, uma relíquia, Experiências Psíquicas atrás da Cortina de Ferro. Uma médium conseguia movimentar objetos com a força mental. Mas, porém, todavia, contudo, a cada meia hora dessa atuação mental, ela perdia 1,5 kg a cada meia hora. Então, nós não estamos geneticamente preparados para utilizar completamente essa força mental. Mas o homem disse lá atrás o quê? Ó, vocês todos sois deuses. Ó, aqueles que acreditarem nas minhas palavras farão obras maiores ainda do que eu faço. Caraca! O homem acalma o mar, o vento está dizendo que eu vou fazer obra maior do que ele? Deem uma olhada em como são feitas as classificações das civilizações universais. Não estão procurando homenzinhos verdes com olho arregalado, não. Estão procurando civilizações que utilizem inteligentemente a energia, até de uma galáxia inteira. E nisso está baseado o meu quarto livro. Eles estão atribuindo muitos dos acontecimentos da nossa civilização, que trouxeram grandes avanços, o negócio do ectoplasma suspendendo os órgãos, aí bate na minha cara um documentário mostrando uma substância branca absolutamente misteriosa, sendo colocada por baixo de pedras no Antigo Egito, pesando de 2 a 80 toneladas, transportadas de pedreiras a 900 quilômetros de distância, na construção das pirâmides. Os estudiosos estão dizendo que deve ter havido ajuda de tecnologia extraterrestre, alienígena. Mas depois que eu leio aquilo, o que eu vou pensar? Aí eu botei o nome do livro, Alienígenas ou Médiuns? Eu tirei as minhas conclusões, que cada um tire a sua. Iracy, imensamente grato pelo honroso convite de eu estar aqui com você, com seus amigos, nessa casa tão respeitada. Eu espero que eu tenha preenchido as expectativas da minha vida, vinda. Muito obrigado, que Frei Luís, que Joana de Ângeles proteja todos que aqui estão, a seus lares, as suas famílias e, principalmente, as suas missões. Graças a Deus.